Olá, boa tarde. Aqui é o professor Luciano Firmino, aqui pela transmissão no Instagram, juntamente com o canal Refúgio Teológico e pelo Instituto de Ensino Teológico Logos, tá? Então nós estamos neste dia, vamos trabalhar aqui neste vídeo a respeito de 2 cursos, tá? É um tema para 2 cursos, que é o curso de Apologética Cristã e o curso Combatendo o Marxismo Cultural. Então, se você faz o curso de Apologética ou o curso de Combatendo o Marxismo Cultural, você vai receber esse mesmo estudo para qualquer um dos cursos, tá bom? Porque a temática envolve, querendo ou não, os 2 cursos que trabalham assim de uma forma similar, tá bom? Enquanto a apologética procura contestar, combater os falsos axiomas e ao mesmo tempo defender as escrituras com base lógica e racional e evidencial, o curso de combatendo o marxismo cultural apresenta o marxismo e ao mesmo tempo trabalha um pouco a refutação, mas é mais uma noção de como o marxismo é ruim, trabalhando suas origens, conhecendo os principais proponentes dessa ideologia. Então, é muito interessante isso. Esse vídeo vai daqui a pouco estar no nosso canal Refúgio Teológico, e eu convido você, caso não seja inscrito, a se inscrever e também, se quiser, a estudar conosco em um dos nossos cursos, tá? Estamos também vendo a possibilidade de lançar hoje o curso básico de filosofia, tá? De duração de 1 ano, tá? Se tudo ocorreu bem, hoje à noite teremos a primeira aula do curso básico em filosofia, tá? Não é filosofia da religião, temos esse curso, tá? Mas esse é o curso de filosofia, tá bom? De 1 ano. E se Deus permitir, estaremos fazendo isso à noite, tá bom? Mais tarde, tá? Ou daqui a pouco. Então hoje vamos estar aqui falando um pouco sobre uma breve história da apologética e trabalhando também a origem, né, no qual o marxismo vai sair, né? Houve coisas anteriores ao marxismo, a um pensamento, tá, que de uma certa forma colaborou, tá, com o desenvolvimento do marxismo e ao mesmo tempo não. Então vamos ver aí algumas coisas sobre Immanuel Kant, tá, Hegel, tá certo? E depois, talvez não vá dar tempo, a gente vai visto pela própria pesquisa, pelos estudos, tá, que Nietzsche e Freud colaborou de certa forma para a ampliação das teses comunistas, tá? Então a coisa é muito séria, é muito mais daquilo que a gente pode compreender. Então o curso serve para você ter pelo menos saber onde está pisando e não pisar em falso, né? Ou seja, é combater o marxismo, tá? Estudar o marxismo e não se preparar, tá? A igreja, preparar os missionários para evangelizar essas pessoas, né? Pois é um tipo de seita, tá? É um tipo de religião, tá bom? Então vamos começar aqui, tá? Eu espero que o áudio esteja bom para vocês entenderem, se puder, já que isso aqui é um curso, tá? Não é uma brincadeira, não é um passatempo, não é um show religioso que busca apenas o dinheiro do povo idiotizado, alienado. Esses povos, essa população que paga essas pessoas, tá, para promover a apostasia, pensando que é uma outra coisa. Não visamos isso, visamos que você não se torne um filósofo. Acho que voltou, né? Acho que está tudo ok. Então a gente está convidando você a conhecer nossos cursos de apologética e o curso Combatendo o Marxismo Cultural. Hoje nós vamos ver aqui a história da apologética, uma breve história da apologética e a origem, as coisas que antecederam o pensamento marxista
e que isso colaborou de uma forma ou de outra para o fortalecimento dessas teses ou não. E que sempre temos fazendo você observar que o marxismo ele sempre evolui e se transforma e se modifica ao decorrer do tempo. Então, as coisas que a gente fala aqui não é que vão estar desatualizadas, mas que o marxismo, por exemplo, combatido hoje, pode ser um marxismo de amanhã diferente. Mas a tese principal, que é destruir a propriedade privada, acabar com o capitalismo e destruir principalmente as religiões cristãs e judaicas, é o que existe de mais essencial no pensamento socialista, entendeu? Então isso realmente permanece, não acaba. Mas hoje o comunismo, ou o desenvolvimento desse pensamento marxista, acontece não exatamente hoje pelo proletariado, mas sim por grupos minoritários excluídos da sociedade, criando todo um cenário para o futuro, para a futura ditadura do proletariado, que foi tentado há alguns anos atrás, na década de 64. Isso aqui no Brasil e no mundo todo, mas viu que isso não deu certo por essa forma, estão agora indo por outros meios, no meio educacional, institucional, cultural e assim por diante. Nós temos quem acompanha os cursos sabe muito bem. Então aqui eu estou fazendo uma rápida abordagem para entrar aqui no tema. Então, por que isso acontece? Por que isso tudo acontecendo? Vamos começar pelo curso de marxismo cultural e depois, no final, vamos trabalhar o curso da apologética nesse mesmo vídeo, tá bom? Então deixa aí seu lápis, sua caneta anotado e vai anotando os pontos. Então, na moral laica, tá? Que não necessita da religião ou de uma filosofia moral, que é totalmente desligada da espiritualidade, afetou a forma de pensar e de raciocinar a sociedade. A sociedade hoje, quando defende o aborto, quando defende o casamento, entre aspas, não existe casamento na verdade, o casamento homossexual, né? Ela está raciocinando através de alguma filosofia, de alguma religiosidade, tá? Ou seja, houve uma inversão, uma troca de pensamento. Então, isso acontece e justifica-se e fortalece e contribui muito para Marx, Nietzsche e Freud. Esses homens propuseram uma reorientação ou uma reorganização ou uma releitura da realidade no sujeito real a partir da emancipação da religião. Ou seja, a religião sai de jogo, não se necessita disso. Então, começaram a ressignificar a partir de análise sociológicas, filosóficas, psicológicas, racionais e filosóficas, para assim ter essa moral laica. Ou seja, o Estado pode aprovar, incentivar, apoiar e defender aborto, por exemplo, tá? Porque não estão aí com um pensamento, vamos dizer assim, cristão, tá? Ele substituiu por um pensamento marxista ou por um pensamento feminista, tá? Com o advento do modernismo, a moral se tornou laica, secularizada, desprovida de religiosidade. Foi no iluminismo que a razão iluminou, entre aspas, todos os domínios da vida nos campos políticos, sociais, econômico, moral e religioso. Existe uma obra chamada Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, que foi publicada em 1781. Essa obra constitui o dogmatismo e produziu uma filosofia crítica que embaça o pensamento até os nossos dias, ou seja, tem muita influência. Kant procurou desvendar-se das ideias da razão como ela compreendia a realidade, definindo o conhecimento constituído pela experiência, que é posterior, que ele vai chamar de a posteriori, e pois vem de fora, e também algo que já existe no ser humano, que é anterior, tá? Que é anterior, ele vai chamar de a priori. Então ele vai unir essas duas coisas para definir o que é conhecimento. O conhecimento pode ser por experiência posterior, algo que vem de fora do indivíduo, e também por algo que está no indivíduo, que ele vai chamar de conhecimento a priori.
E isso dá a ideia de empirismo, o que vem a ser a matéria de conhecimento, e o que vem de nós mesmos é o que forma o conhecimento. Então o indivíduo tem qualquer tipo de conhecimento a partir dos objetos, entre aspas, de fora, algo externo, e juntamente com algo interno dentro do indivíduo. Então, para conhecer o mundo aqui é o que? É a forma como você age e está e se comporta no mundo, tá? O mundo. Então, essa forma de conhecer o mundo precisa se organizar através de uma sensibilidade, vai chamar de faculdades receptivas, e o entendimento de faculdades de pensar ou produzir conceitos. Para o filósofo Immanuel Kant, ele diz o seguinte: nosso conhecimento não se orientará mais nos objetos, mas esses devem orientar-se em nossos conhecimentos. Ou seja, o objeto não é a fonte do conhecimento. A fonte de conhecimento principal é o que eu penso. Dentre as 12 categorias que o filósofo Kant destaca-se a substância, a casualidade e a existência. Ao observar e adjetivar a realidade, ocorrem duas operações importantes: a percepção da realidade pelos sentidos, tá? Porque ele é um empirista. Um empirista é aquele que busca, através de experimentações, conhecer as coisas. Sem experimentação, segundo o empirismo, não pode existir conhecimento, tá? Então, para o empirista, por exemplo, Deus não existe, porque Deus não se experimenta, Deus se crê, entendeu? É um exemplo disso que eu estou dando a vocês. E a aplicação das categorias de substância, de casualidade e existência. Kant entendia que não é possível conhecer as coisas como elas são em si, tá? É impossível, constatando a impossibilidade de conhecimento metafísico. Então ele vai ser oposto ao conhecimento metafísico, né? Por exemplo, as argumentações de Aristóteles, as argumentações do filósofo Platão, tá? Que busca muito a metafísica, tá? E principalmente a teologia. Kant é agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que é diferente do ateu. O ateu vai dizer que algo existe e não existe, ponto final. Já o agnóstico vai ficar no meio termo. Ele pode dizer que sim e pode dizer que não. Ou seja, ele ainda ele salvaguarda a sua dúvida, tá? Porque ele não pode conhecer algo necessariamente completo. Pois ele entende, Immanuel Kant, que temos que nos abster de afirmar ou negar qualquer coisa a respeito dessas realidades. Por exemplo, a metafísica, tá? Que é um campo da filosofia, tá certo? Inclusive, por exemplo, de Deus, como eu estava aqui tentando explicar. Mas não é possível falar de realidade metafísica. Então, nessa argumentação que Kant vai trabalhar, ele vai também dizer o seguinte: por ser agnóstico, ele vai dizer o seguinte assim: mas não é impossível, tá? Dizer que Deus não existe e que a alma também não existe. Não é impossível. Porém, não podemos confirmar exatamente isso. Entendeu? Muito diferente. Então, Kant, esse filósofo, propõe a ideia de que o cristicismo não é uma alienação total do dogmatismo e do ceticismo. Ele quer uma releitura dessas duas posturas em forma de aproximá-los. Para Kant, o sujeito, a pessoa, tá? O sujeito aqui é a pessoa, é uma peça essencial na interação entre o ser e o objeto, tá? Não sendo possível demonstrar a existência de Deus, não é possível demonstrar a existência de Deus por meio dessa filosofia, por via da razão especulativa. Immanuel explicava que não somos capazes de juízo científico sobre Deus, pois ele não ocorre no espaço e no tempo. Então ele vai usar muita questão de algo científico, né, para se comprovar algo, de experimentar, tá? Nós vimos que não se experimenta Deus, se acredita em Deus, é muito diferente isso, tá? Porém, hoje em dia está havendo uma nova reformulação dessas ideias,
né? As pessoas estão dizendo que estão experimentando Deus, não estão acreditando em Deus. Por sua vez, a Bíblia diz que é preciso acreditar em Deus. É diferente, muito diferente. Porém, isso não significa a negação da existência de Deus. Mesmo que não se comprove, de acordo com a filosofia de Kant, não se comprove a existência de Deus, isso não é impossível deixar de acreditar. Kant estava apenas respeitando os limites da razão. Para Kant, a razão não consegue conhecer Deus. Tá? Assim, a distinção das provas de Deus não destrói a fé em Deus, nem funda o ateísmo, como algumas pessoas acreditam, né? Dessa forma, o que não se pode provar pela razão pura, se pode provar pela razão prática, que depende apenas do imperativo categórico. Os filósofos posteriores a Kant, outros pensadores, por exemplo, criticar Kant, né, como por exemplo Hegel. Hegel vai reintroduzir o conceito, a natureza, a ideia da existência de Deus na religião moral. Temos ele é chamado de Wilhelm Friedrich Hegel, que nasceu em 1770 e morreu em 1831. Hegel é considerado um dos maiores gênios da filosofia. Fez crítica à moral universalista de Kant, a essa filosofia que ele estava trabalhando, tá? Ele foi o principal a fazer essa crítica a isso. Para Hegel, o ser não é o ser estático da metafísica tradicional do pensamento de Kant. A razão é histórica para Hegel. Então aqui ele vai trabalhar o conceito, natureza de história. Então, a história, segundo a filosofia de Hegel, ele vai também demonstrar que a realidade é constituída no tempo. Partindo da concepção de Kant de que a consciência interfere ativamente na construção da realidade, ele propôs uma filosofia do devir, tá? Ou seja, do ser em processo como movimento, como vir a ser. Algo que a gente aprendeu um pouco no curso de filosofia da religião com o filósofo Heráclito, tá? A polêmica do vir a ser, né? Assim, o ser está em constante transformação, ou seja, nada no universo está estático, ele se transforma. Hegel, desse modo, considera importante estabelecer uma lógica que tivesse como fundamento o princípio da contradição e não de identidade. Dessa forma, sua filosofia se pauta na dialética, entendida como a única forma possível de dar conta do sentido real. Hegel rejeita a ideia de simples acumulação e justaposição de conceitos de história. História é um processo movimentado pela contradição dialética em seu interior. E esse motor interno que conduz, que dá vida e combustível ao autoconhecimento do espírito no tempo. Na dialética, todas as ideias surgem e morrem, porém essa força destruidora é o motor de uma nova construção do processo histórico. Então é como se fosse uma fênix, tá? Ela é destruída e retorna novamente, é destruída e retorna novamente. Ou seja, ele vai definir isso como morte criadora. Então a morte nesse processo histórico, ou na própria história, conduz e capacita a sua própria morte e a sua própria ressurreição, chamando isso de morte criadora. Todo ser contém em si mesmo o germe da própria ruína e, portanto, da própria superação. Então ele vai definir isso como lógica da tese, antítese e síntese. Então existe uma tese, tá, uma ideia, porém existe a sua contradição, a antítese. Ou seja, quando a antítese derruba a tese, cria-se uma nova síntese. E por sua vez a síntese vai dar origem à tese. E a tese pode existir a sua antítese. E assim esse ciclo, tá, continua. Ao superar a contradição, o que é negado não é aniquilado, mas conservado pela dialética. O objetivo racional de Hegel é sempre reconciliação dos contraditórios.
religião privada, religião popular, liberdade, necessidade, finito e infinito. Seja bem-vindo aí, um abençoado e pastor, tá certo? É um prazer ter aqui você com a gente. Nós estamos aqui trabalhando o curso de apologética cristã e o curso de combatendo o marxismo cultural. Estamos vendo aqui, a princípio, as influências ideológicas ou os pensamentos ou os principais filósofos que antecederam ou que contribuíram para o desenvolvimento do pensamento de Karl Marx, tá? Depois nós vamos ver uma breve análise histórica do que é apologética e os tipos de apologética que se tem hoje em dia ou que é muito utilizado para a defesa da fé cristã. Então, Deus para Hegel, para esse filósofo, é sujeito autoconsciente e deve ser visto como aquele que passa a se revelar na história. Então, Deus é capaz de se revelar na história. Tema da obra Fenomenologia do Espírito, escrito em 1807. Hegel propõe Deus na filosofia. Veja a importância aqui desse filósofo, tá? Que nesse ponto é muito esquecido, tá? Pelas grandes universidades, né? Então Hegel repôs, né? Coloca Deus, a ideia de Deus, na filosofia como o único fundamento de tudo. Veja que está criando uma apologética. Então, para Hegel, não pode existir filosofia sem esse referencial que é Deus. Veja a ideia que ele vem trazer para a filosofia. Que isso, na verdade, já veio lá do início da filosofia, tá? Bem, então ele vai dizer isso, tá? É muito importante a gente ter isso na mente, que ele vai vai repor Deus na filosofia. Abre-se duas possibilidades para conhecer Deus dentro dessa filosofia, tá certo? Primeiro, o empirismo e o especulativo. O empírico e o especulativo. Ele diz assim: espírito é uma atividade consciente que se manifesta no tempo e se expressa em três momentos distintos: autoconhecimento, de acordo com o movimento na dialética; espírito subjetivo, ele vai dizer que é emoção, desejo e imaginação; espírito objetivo, opõe-se ao subjetivo, ele diz que é exterior, vontade coletiva; e o espírito absoluto, que é a superação do espírito objetivo, realizando a síntese final, a filosofia do autoconhecimento. Então, esse filósofo Hegel, ele realmente vai aí definir na sua obra Fenomenologia do Espírito, de 1807, a ideia de espírito, no qual é muito debatido nos meios filosóficos o que realmente é esse espírito que está dentro do tempo, que conduz a história. E aqui no nosso raciocínio, no nosso curso, esse espírito nós interpretamos e definimos como a ideia essencial de Deus, que é aquilo que é autoconhecido, que é aquilo que pode ser autoconhecido, tá certo? Com a mudança na visão de mundo, altera-se também a visão de Deus. Então a gente vê aqui que a moral cívica, a moral do Estado, a moral das instituições de ensino, ela tem um tipo de moral que é a associação ou a substituição de um pensamento por outro. Então, o que acontece hoje é uma rejeição à visão, no caso aqui, do espírito de Hegel, tá? Em detrimento a uma visão mais dentro de uma visão marxista. Então, o filósofo Hegel, tá? Ele vai recuperar, de acordo com o seu pensamento, as provas da existência a respeito de Deus, tá? Hegel desenvolve a dialética idealista, em que a verdade deixa de ser um fato para ser o resultado do desenvolvimento. Então a gente está vendo aí desde Immanuel Kant, tá? E a sua filosofia de conhecer as coisas
e a impossibilidade de não conhecer, e depois vimos que a sua filosofia era contradizente com Hegel. E agora nós vamos ver aqui um pouco daquilo que o filósofo francês Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, Auguste Comte, tá? Esse é o nome completo dele. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, que nasceu em 1798 e morreu em 1857, tá? Então esse filósofo, que é o pai da sociologia, ele vai também, de uma forma ou de outra, contradizer esses filósofos, tá? E ao mesmo tempo deixar uma filosofia muito interessante, muito mais sociológicas, tá? Para a sua posteridade. Então, esses filósofos, entendendo a história, tá? Cada um vai entender a história e aquilo que se conhece dentro da história de uma forma diferente, tá? Não tem uma forma diferente de ver a história. Então esse filósofo, Auguste Comte, vai ver a história como sequência de estados definidos e não como um devir, porque devir era aquilo que Hegel estava definindo, tá? Aquilo que sofria transformações, modificações, mutações no decorrer do tempo, tá? Isso é a filosofia desses homens. Isso influencia fortemente, inclusive, as religiões, tá? Sua corrente positivista anunciava que a ciência era a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, é a partir de Comte que a ciência, tá, vai assumir um escopo, uma estrutura muito forte e quase divinizando-a, científica, né? Então esse aspecto científico em Comte se torna quase um deus, tá? Em sua obra, a obra de Auguste Comte, Curso de Filosofia Positiva, esse filósofo apresenta uma lei segundo a qual o espírito humano teria passado por três modificações, por três estágios históricos que correspondem a três tipos de filosofia. Então ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma análise, tá, da história. Veja que é uma coisa que nós estamos vivendo a história. Veja que a história é algo essencial para qualquer filósofo. A história, pois ao analisar a história, ele vai trabalhar e encontrar três tipos de filosofia que ao mesmo tempo se anulam, se excluem ao mesmo tempo. A primeira é a filosofia teológica, a metafísica e a positiva. No estado teológico, que ele vai chamar, né, o primeiro de filosofia também, a explicação para o fenômeno se pautava numa casualidade sobrenatural, explicada pelas ações dos deuses, um tipo de mitologia, tá? Esse estágio é subdividido em três etapas, em três faces, ou em três etapas também. O primeiro estágio, que é o estágio teológico, interpretando sociologicamente como mitológico, tá? Sem a conotação de científico, porque a teologia é algo científico do mesmo modo que a psicologia, tá? Mas cada um tem seus objetos de estudo diferenciados. E esse estado, segundo Auguste Comte, esse filósofo, se subdivide em mais três, que ele vai chamar de fetichismo, politeísmo e monoteísmo. E é nesses estados, tá, essas três etapas, que Sigmund Freud vai utilizar muito isso para desenvolver sua psicanálise e a sua psicologia, tá bom? Já o estado metafísico, tá, que era muito utilizado pelos filósofos anterior a Kant, a esses homens aqui, representa uma etapa de transição do estado teológico, que não é um estado científico, é um estado mitológico, para o estado positivo, que vai chamar um estado muito mais científico, em que os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, tá? Dentro do primeiro estágio que Auguste Comte está falando, tá? E esse é o segundo estado, tá bom?
Já no último estado, que é o estado positivista, o estado positivo, tá? Que esses estados são estados que é visto pela análise histórica, tá bom? Boa tarde, Cíntia, boa tarde, nosso irmão Inácio, boa tarde a todos que estão aí presentes, tá bom? O vídeo vai estar em breve no nosso canal, tá bom? Estamos encontrando alguma dificuldade em transmitir pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos encontrando essa alternativa pelo Instagram, tá bom? Aí vai estar já no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos aí que nos acompanham. Então, no último estado, o estado positivo, vai enfatizar a maturidade humana na concepção da realidade. Explicar nesse estado que a explicação sobre a realidade ela ganha contornos e uma linguagem sofisticada, que é a linguagem científica, tá? Porque para Comte, o conhecimento teológico, o conhecimento metafísico que ele chama de estado não é verdadeiro. O único conhecimento verdadeiro é o conhecimento positivista, o positivo, tá? Então, a análise de fenômenos sociais como ciência observável foi chamada de física social. A física social, na época de Comte, é aquilo que hoje nós sabemos de sociologia, tá? O pensamento filosófico de Marx era a superestrutura, a ideologia e o ódio do povo, que era a religião, tá? Então aqui a gente termina a ideia de Immanuel Kant, do filósofo Hegel, do Augusto Comte, tá? Trabalhando a sua análise histórica de como ele viu a história. E vamos agora ver o pensamento filosófico de Marx. Então essas filosofias, pelo menos essas 3 filosofias, foram aquilo que, entre outras, que influenciaram a construção do pensamento filosófico econômico e marxista de Karl Marx, tá? Ele vai trabalhar muito a questão de superestrutura, a ideologia e a ideia de ópio no seu livro o Manifesto do Partido Comunista, que eu já mostrei em algumas lives, tá? Aqui na transmissão, tá? Isso depois vai influenciar Nietzsche, Freud. Então são diversos filósofos, diversos pensadores que estão dentro de uma mesma, vamos dizer, de uma mesma conspiração, entre aspas, para corromper a sociedade, substituindo-a para um outro tipo de pensamento. Então, antes da gente entrar exatamente e concluir aqui o curso essa primeira aula de combatendo o marxismo, a gente vai finalizar aqui com Marx, tá? Porque esse é um combate que o cristianismo tem travado com o marxismo. Então o marxismo, tá, meus irmãos e amigos, eles não está só. O que a gente entende por essa exposição é que o marxismo não está só. E o cristianismo, por sua vez, está combatendo um monstro de diversas cabeças, tá? E cada cabeça pensa de uma forma diferente. E é daí que o cristianismo precisa realmente voltar, parar e compreender que o marxismo é realmente o grande mal ideológico do século XXI. Existem as outras cabeças, tá? As outras cabeças que formam essa única cabeça, essa única estrutura que está tentando combater o marxismo, tá? Então, querendo ou não, se você for nas obras primárias, tá? A gente chama de obras primárias. O que é uma obra primária? A obra primária é aquilo que você vai direto, tá? Você vai na fonte, é a fonte principal, tá? É a obra primária, que é o Manifesto do Partido Comunista e outras. Você vai identificar que Marx põe a principal ideia de a religião ser o ópio do povo, tá? Então, se uma pessoa
marxista é de uma religião cristã é contraditório. É muito contraditório, tá? Não tem como você sustentar isso, porque há um combate mortal de um contra o outro. O marxismo destrói a fé em Cristo e substitui por uma escatologia comunista, ou o cristianismo destrói as teses marxistas. Não tem como você equilibrar os dois ao mesmo tempo. É impossível isso. Isso realmente é impossível de existir realmente, tá? Bem, Marx se torna ateu sob influência dos doutores hegelianos. Ele vai defender o seu doutorado em 1841, cujo tema é o materialismo de Epicuro e de Demócrito. Marx, como temos dito, foi influenciado por diversas correntes de pensamentos, mas ele foi influenciado também por outros pensadores como Foucault, Owen, Saint-Simon, Bourcogne e Proudhon, entre outros. Finalmente se torna o principal socialista e o verdadeiro comunista, tá? Todavia era sustentado por capitalistas. E isso é outra coisa contraditória, tá? Mas isso pode existir. Pode existir um comunista que é sustentado pelo capitalismo. Isso existe, sim. O capitalista que Marx era sustentado era o seu amigo Friedrich Engels, tá? Mas não pode existir um cristão marxista. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. Ele vai reinterpretar Hegel, que ele acabou de ver. Veja aí, que vai reinterpretar Hegel. Então, para Marx, ele vai utilizar muito a noção de dialética que Hegel falava, tá certo? Então, na dialética, a sociedade, para a visão e a cosmovisão de Marx, era uma sociedade capitalista e gerou a sua negação, tá? Que era o proletariado. O ponto principal é descartar a ideia de Deus nessa dialética. Então, no marxismo clássico, original, verdadeiro, marxismo puro, tá? O marxismo essencial era esse. O proletariado, tá? Daria condições necessárias à existência do marxismo no mundo real, o proletariado, porque a sua análise marxista ele é contrariando o desenvolvimento do capitalismo. E o que é o capitalismo? A grosso modo, a divisão do trabalho, né? Onde existe o empregador e o empregado, que de comum acordo trocam, de certa forma, através de contratos sociais, que chamamos hoje de contratos trabalhistas, que tem diversas formulações no decorrer do tempo para um e para outro, e assim ambos recebem algo que os beneficia, tá? Então, esse capitalismo, na visão de Marx, vai produzir as grandes misérias e desigualdades no mundo. Abre aspas, mas isso não é verdadeiro em sua essência. Fecha aspas. Todavia, o capitalismo como algo natural, que é de comum acordo com homens imperfeitos. Então, um capitalismo surge através de homens imperfeitos, consequentemente produz algum tipo de deficiência, mas não é essa deficiência que Marx vai trabalhar, e muito menos ele tenta trabalhar. E se as suas ideias no comunismo fosse para melhorar a sociedade para uma sociedade muito melhor, ele não teria escrito essas ideias para descartar a ideia de Deus, porque no capitalismo as pessoas podem viver da forma que quiser. Por exemplo, o capitalismo ele não impõe, tá? Ele não manda você seguir a Assembleia de Deus. Não. O capitalismo não manda você comer apenas vegetais.
No capitalismo não manda você a vestir terno e gravata, não manda você a usar batom e maquiagem, não manda em você. Você é um sujeito livre no capitalismo. Isso é a maior bênção que nós podemos ter. No capitalismo, você não é escravizado no sentido de fazer o que o capitalismo quer. Por exemplo, você pode trabalhar em uma empresa e depois, se você não quiser, você está livre. Entendeu? Você não é escravizado. No sistema comunista é o oposto. Você tem que comer o que eles querem que você coma. Você tem que vestir o que você tem que vestir, o que eles querem que você vista. Você tem que pensar como eles querem que você pense. A sua liberdade é posta em último plano. O seu exercício de atividade de trabalho continua na sociedade comunista, mas os benefícios que o dinheiro capitalista deveria trazer a você é negado. Por exemplo, a propriedade privada não existe. Então, se você tem um carro, uma casa, um aparelho doméstico, não é seu, ele é do Estado ou da comunidade. Então, a qualquer hora, invasores desconhecidos dentro do pensamento comunista podem entrar na sua residência, que não é mais residência, tá? E se apropriar da sua terra, dos seus bens, do seu tesouro que você ajuntou. Então, isso é o que Marx quer para a sociedade. E aí, será que cabe isso no cristianismo? De jeito nenhum, tá? Então, para Marx, o ateísmo é a superação de Deus e a afirmação do ser humano. Então, nas suas argumentações, eu vou tentar aqui correr, porque o tempo está indo muito depressa. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? E dar um outro início, tá? Para não ficar muito grande, senão o Facebook, o Instagram não vai permitir. E eu vou continuar no apologética, o curso de apologética, tá bom? Eu vou concluir aqui. Então o ateísmo, na visão marxista, é essencial, tá? Porque na comunidade marxista a existência de Deus não é necessária. Na comunidade capitalista, a existência de Deus contribui para o bem-estar da sociedade. E é interessante que no capitalismo eles não se preocupam em definir ou procurar quem é Deus. Simplesmente, se você acredita em Deus ou em qualquer tipo de Deus, está tudo bem. Por nós está tudo bem. Mas no comunismo não. O comunismo é tortura, é morte, é miséria, enfim. Então é importante o ateísmo se solidificar nessa estrutura marxista, tá? Então a religião é produto puramente da consciência humana. E o que é o ser humano? E o ser humano não precisa de religião, tá? Não precisa, pois as questões humanas não são questões, pois as questões humanas são questões antropológicas. O que quero dizer com isso? Então aqui Marx, tá? Observe que Marx vai nos ensinar que o ateísmo é importante na sociedade marxista ou no pensamento socialista, pois a religião é o ópio do povo, porque não permite o cristão ou o adepto de uma religião que preza pela piedade, pela caridade, pelo amor, pela solidariedade. Esses elementos que conduz a religião não permite o ódio. O ódio, por exemplo, deixa eu explicar melhor. Por exemplo, o trabalhador numa empresa, aí ele passa 10 horas trabalhando. Por exemplo, ele precisou trabalhar 10 horas. Hoje, né? 10 horas. Que é muita coisa. Aí, o marxismo diz assim: isso é ruim, isso não presta, isso não serve. Então você tem que odiar o capitalista. Então você tem que odiar o seu emprego. Você tem que odiar aquele tempo de trabalho. Você tem que odiar. Então o marxismo, ele trabalha em cima do ódio, da angústia de ter que trabalhar muito mais para sustentar sua família, tá? Ele não vem solucionar, ele não vem trabalhar soluções, o marxismo, pelo contrário, ele vem trabalhar ódio. E a religião entra aí nesse ponto, onde aí esse trabalhador, esse proletariado vai no domingo, no sábado, numa sexta-feira, numa quarta-feira para o seu culto, e vê o pastor, e vê o
o diácono, né, o líder religioso dizendo: gente, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos pedir a Deus que algo melhore e que isso tudo vai passar, e vamos ter paz com os homens, paz com Deus, entendeu? E o que fala o capitalismo? Acha tudo bom a religião ajudar o ser humano a se comportar bem. Marxismo não, vai jogar ódio, entendeu? Você vê esses contrastes, tá? No que eu estou explicando a vocês. Então, ele vai eliminar a religião, porque a religião é de ordem mental, tudo é mental, tá? Material, não existe nada espiritual. E as soluções, as supostas soluções que vêm é de ordem antropológica. Mas a solução para Marx é a ditadura do proletariado, que é a luta física, a luta em que há o ódio do trabalhador contra as empresas, tá? É isso, dentro da solução comunista ou marxista. Então Marx se interessa sim pela religião, por causa do seu papel social na sociedade capitalista, que vai chamar de alienação. A religião não permite o marxismo existir. É por isso que o marxismo cultural vai infiltrar-se nas religiões para perverter, criando a teologia da libertação, tá? Que é um tipo de marxismo cultural. Então a religião age como ópio do povo, apresentando-se como falsa superação da miséria, e assim destrói a força da revolta. Então a religião impede o marxismo de ganhar o mundo. O marxismo, quando vai vencer, encontra uma barreira blindada que não consegue trespassar, entendeu? Marxismo clássico. Mas no marxismo cultural ou na teologia da libertação, eles não vão combater. Em vez dele ir de frente, ele vai por trás. Veja, esse é um inimigo desonesto, né? Então você quer combater contra a pessoa e quer. Vamos de frente, né? Aí você vê o oponente e o oponente nem vê. Mas nesse marxismo de agora, marxismo cultural, ou a teologia da libertação, ele não vai combater de frente, ele vai por trás do seu inimigo, que é o cristianismo, e vai desferir golpes mortais, e assim criando um grupo de cristãos de pensamento esquerdista. Aí o problema é muito grande, tá bom? Bem, eu acho que ficou muito grande esse vídeo, e eu vou fechar essa live e vou começar o curso de filosofia curso de apologética, tá? Cristã, trabalhando as noções de história, tá? Os principais métodos da apologética que a gente pode utilizar, ou os melhores métodos da apologética, segundo eu penso, eu vou dizer a vocês, tá bom? Eu vou fechar a live, eu vou começar outra, e essa aqui eu vou baixar para botar no grupo, no Facebook, tá bom? Tá ok?